Fala pessoal, JetGust aqui novamente. Queria comentar hoje sobre algo interessante, uma coisa que eu pensei esses dias. É o fato de que a minha geração, o pessoal que nasceu no final dos anos 80, nos anos 90, a geração dos anos 90 basicamente, que como essa geração ela é bem única, bem exclusiva no sentido de que foi a última geração e ao mesmo tempo a primeira geração de uma transição de um mundo sem internet para um mundo que a internet explodiu em popularidade. E, primeiramente, para esclarecer umas coisas, a internet já existia antes dos anos 90. Ela é muito mais antiga. Porém, no Brasil, e assim como no mundo, na verdade, o Brasil não ficou muito atrás quando a internet começou a fazer sucesso, começou a realmente se popularizar. É, essa, é, essa época se deu no começo dos anos 2000, mas ela só realmente passou a ser internet domiciliar na casa do pessoal depois de 2010, eu diria. Antes de 2010 era uma época de Lan House que eu vou comentar, porque era uma época que eu gostava muito. Mas o que me fez pensar nisso é sobre como as pessoas lidam com uma nova tecnologia que revoluciona totalmente a humanidade, sabe? Porque eu vou considerar o pessoal, primeiramente, eu vou considerar o pessoal que é dessa minha geração, o pessoal que conseguiu ter até a adolescência crescer sem internet, sem nada de internet, só sabendo que ela existe ou alguma coisa assim. E a partir da adolescência, a partir dos 16, 17, talvez dos 15, começou a utilizar a internet. E por que eu digo que essa geração é bem única nesse sentido? Porque nós, dessa geração, nós sabemos o que é crescer sem internet, mas nós aprendemos a usar a internet cedo o suficiente para a gente ter o conhecimento que as pessoas jovens têm hoje em dia, sabe? A gente não é daquele tiozão que não sabe usar a internet. A gente sabe usar porque a gente pegou o final lá da nossa adolescência ou da nossa adolescência a internet, mas nós sabemos como é não ter essa internet. É diferente, por exemplo, dos nossos pais que têm mais de 50 anos, até 40 anos. A maioria deles não pegou a não cresceu, obviamente não cresceu antes da internet, pegou a internet sendo jovem, eles já pegaram a internet depois de muito tempo. Daí, na vida adulta, eles tiveram formas de entretenimento já estabelecidas, entende? Que não era a internet. E por isso eles não necessitavam da internet como a gente hoje em dia necessita, se necessita pedir o que eu digo, não consegue parar de ver Facebook e tal. O pessoal de mais idade não sabe mexer no computador às vezes, não liga muito de não ver um vídeo no YouTube, prefere assistir televisão. E essa eu acho que é a diferença que solidifica ser a última geração, entende? E ser ao mesmo tempo a primeira. É claro que existem exceções sempre, tem gente de mais idade que tem esse tipo de jeito de viver, de hoje em dia depender muito da internet e ter nascido muito antes, tipo 30 anos antes do surgimento da internet. Mas são exceções. E principalmente o pessoal que trabalha com tecnologia, esse pessoal eles estavam lá trabalhando para conseguir que a internet surgisse para nós que não trabalhamos com tecnologia. Aí tem muita gente que tem mais de 40, 50 anos, até 60 hoje em dia, que não vive sem internet, entende? Mas isso porque eles estavam lá tentando fazer com que a internet existisse. Então, o primeiro processamento de dados lá nos anos 70, 80, o cara estava lá tentando se interessar naquilo. Daí ele cresceu com aquilo de certa forma, entende? Mas entende que é a mesma coisa? Cresceu com aquilo. É você, até um certo ponto, não saber da existência daquilo, mas depois da sua juventude, na sua vida adulta, aquilo aparece de uma maneira estrondosa, espalha no mundo inteiro. E você não sabe mais como é a vida sem aquilo. Mas claro, esses exemplos que eu dei são exceção, eu estou falando da regra. A regra foi, a gente não sabia o que era internet. Crescemos nos anos 90 vivendo coisas de criança. De repente surgiu a tal da internet. E a partir daí tudo mudou. Tudo mudou. Foi uma coisa
inacreditável, muito estranha. É, uma coisa que eu lembro de uma época sem internet, que eu acho que é algo que eu tenho uma certa saudade daquele sentimento, é da incerteza das coisas. Eu nasci numa cidade pequena, daí enquanto eu morava lá, a internet demorou um pouco mais para chegar do que nas cidades grandes. E quando a gente não tinha internet, não tinha nem lan house lá, tudo que a gente tinha que saber era de revista, de televisão, às vezes de rádio, mas na minha época a rádio a gente não escutava, a gente era pessoal de televisão, videogame e de outras pessoas falando para você história que você ouvia. E era uma incerteza constante. Você não sabia o que era verdade, o que era mentira. Você comprava uma revista de alguma coisa relacionada ao seu gosto, alguma coisa relacionada ao seu interesse, e a partir dali você tirava suas informações. Você confiava e acreditava que o que estava escrito na revista era verdade. E tinham revistas e jornais que eram notoriamente escritos cheios de mentira, entende? E espalhava aí casos de pessoas que eram animais e nasceu uma criança com cara de lobo não sei aonde, ou então coisa de ET, de todo tipo de mitologia, que algumas revistas elas eram feitas para poder explorar esse tipo de assunto. E a gente tinha que criar a nossa própria barreira, entende? Fala, isso aqui não é verdade, isso aqui talvez seja, isso aqui, sabe? Nosso próprio senso, o senso vinha da gente de conversar, de ter alguma ideia. Tinha gente que acreditava em tudo, sabe? Mas você tinha que você mesmo criar. Não ia vir nenhum site de fake news, alguma agência de não sei o que, de verificação, me falar, isso aqui é fake, isso aqui não é, não. Tava lá a revista, na banca, não tinha ninguém para te parar de bloquear de você comprar aquela revista. Você lia, você acreditava ou não. E a gente cresceu nesse mundo de incertezas. E hoje em dia não existe. O Google olha para. E eu acho que hoje em dia a gente está fazendo um círculo completo. Porque mesmo com o Google, a gente está vendo coisas e a gente não tem certeza. Porque é muita informação. A gente saiu do mundo sem informação quase nenhuma. A gente estava quase ilhado lá na cidadezinha, dependendo de jornal, de revista. E foi para um mundo que tem tanta informação que elas ficam desencontradas. Mas então, de qualquer forma, isso é para assunto para outro vídeo, que pode ser muito amplo falar sobre esse tipo de coisa. Mas falando sobre as incertezas lá, né, não só as informações que a gente tinha que era passada na conversa, na roda de amigos, que era história de terror que alguém ouviu não sei de quem, que era revista, que era piada que a gente via em revista. Tinha também o fato de você não ter a informação tipo na sua mão. Que uma coisa é incerteza, você não sabe se a informação é verdadeira. A outra é ter informação ali quando você quer. E não só a informação. Acho que a maior revolução que me impactou foi ter acesso à mídia muito rápido. Porque nos anos 90 a gente tinha uma fitinha cassete, e eu e meus irmãos a gente fazia. Olha como era o procedimento para ter uma fita cassete, que é o mais próximo de uma playlist do do Spotify. Sei quem é mais velho sabe, né? Tô falando mais do pessoal que tem menos de 20 anos, 25 talvez, um pouco menos. Você tinha que ir no telefone, orelhão, que hoje em dia quase não existe também o orelhão, ligar pra rádio, pedir a música, voltar pra casa, então liga de casa. A gente não tinha linha de telefone, porque telefone era estatal na época, tinha que ligar pra pedir a linha, a gente não tinha linha. Aí ia no orelhão, pedia, voltava pra casa, esperava lá na rádio. Aí falava, olha, agora a música tal. Aí eu lembro da música da Shania Twain, Shakira, música do Backstreet Boys, Henrique Iglesias. A gente pedia esse tipo de música, porque era o que a gente gostava. E falava, vai tocar agora, o pedido tá lá de tal cidade. E a gente colocava a fita cassete no radinho e esperava, colocava ela na posição certa. Que tem a posição certa, tipo, você tinha que escutar ela pra não gravar em cima de outra música. E tava o REC, metia a gravação, que às vezes apertar dois negócios juntos, você tem que apertar dois negócios juntos pra gravar. Gravou a música, pá, acabou, aí você escutava ela aí na rádio. Se você não soubesse o nome da música, porque tipo, claro, você escuta a música, pra você pedir, você tem que saber qual música que é. Quando toca a música e você gosta dela, você tem que anotar o nome e pedir ela de novo.
para poder gravar. Se você perdeu o nome da música, amigo, já era. Você tem que ficar ouvindo o rádio o dia inteiro para ver se você escuta a música de novo. Mas como eu disse, a gente não escutava muito rádio, apesar de gravar umas músicas. A gente tinha essa fita cassete que gravava, mas o que a gente mais fazia era ver clipe na televisão. E clipe não tem como você ligar lá e falar, manda esse clipe que eu quero ver. E a gente também não tinha como gravar. O que precisava era do aparelho de vídeo e a fita virgem, ou então o DVD que veio bem depois. E ali era assistir, amigo, assistir, acabou. E eu lembro de uma coisa muito específica, de uma época dessas pré-internet, que eu assisti um videoclipe da música System of a Down, a música Spider, da banda System of a Down, a música chama Spiders. E eu fiquei impressionadíssimo com aquele clipe. A voz dele era algo que eu nunca tinha escutado igual antes, e era de madrugada e tava todo aquele clima assim. Eu assisti, eu acho que foi na Bandeirantes, foi num canal aberto que passava clipe de madrugada. E era uma coisa incrível. Isso aí era 2002, sei lá, 2003. Eu não sei de quando a música é, mas era antes de 2005, antes de 2004. E não tinha internet na minha cidade. A internet era já uma lenda que existia aí em alguns lugares do país, mas na minha cidade minúscula não tinha. Eu escutei aquela música, eu fiquei impressionado e eu não vi o nome da banda, eu não vi o nome da música, eu fiquei assustado com o clipe, impressionado com a voz do cara. Cheguei no outro dia na escola, eu perguntei para todos os meus amigos, que eram poucos, se alguém tinha escutado aquela música, tentei descrever o clipe e ninguém tinha escutado, ninguém sabia o que era aquilo. E pra mim, ali, eu tinha aceitado já, que pra mim acabou. Eu fiquei mais uma semana tentando decorar a melodia da forma que eu conseguia lembrar dela. Fiquei assistindo programas de videoclipe, mas eu nunca mais escutei aquela música até eu ter internet. Naquele período de eu não ter escutado até a internet, eu aceitei que eu não escutaria nunca mais aquela música. Pra mim ela tinha morrido, enterrado e passou, e sabe? E esse tipo de aceitação de que aquela música, aquela coisa que eu vi, que eu escutei e tal, que não vai voltar mais, isso sumiu depois que eu tive acesso à mídia do jeito que tem hoje. Porque se eu não souber, eu posso gravar, filmar, tirar print, procurar letra, perguntar para todo mundo na internet, numa comunidade. E tinha uma certa magia nisso, de você ter uma informação, ter algo, assistir algo, ler algo, e saber que aquela coisa foi uma coisa única que raramente você vai ter a chance de novo. Tipo, passou um filme na televisão que era um filme muito bom. Velho, se você vai assistir aquele filme novo, se você alugar ele na fita cassete, ou se passar de novo na televisão, sabe? Não é aqui que você pôs lá o nome e tal e encontra. É tudo tão fácil, é tudo tão na sua mão. Tipo, meio que perdeu a graça de você buscar e de você perder, entende? Eu acho que tem tudo uma magia, assim. Você aprende a lidar com não ter algo na mão na hora, aprende a lidar com saber que algo que você tem pode sumir, você não vai ter mais. Acho que essa época de internet apagou uma história que eu achava muito interessante nos anos 90. Mas essa coisa de algo sumir agora nunca mais ver, retornou agora com memes, né? Com reels, com Facebook atualizando sozinho. Você perde. Eu já aceito. Quando eu perco uma coisa, falar, já era, isso aí nunca mais eu vou ver. Mas não tem não tem a mesma graça, porque hoje em dia o entretenimento é tão rápido, velho. É 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Mas enfim, 15 segundos de vídeo quase. Eu vou ter que falar sobre o meu problema de sono mais pra frente, que começou nessa época, esse vídeo. Esse videoclipe que eu assisti do System of a Down, eu já tinha problemas de sono nessa época. Eu vou ter que falar também sobre a época que eu mais gostava na vida, que é a época das lan houses. E eu vou contar vídeos aleatórios, eu não tenho o que fazer, vou ficar fazendo vídeo aleatório aí quando der na telha. Eu tentei fazer o vídeo ficar menos de 10 minutos, mas acabei falando demais. Mas é isso. Vou ver se eu lembro de comentar, fazer esses outros vídeos mais tarde. Obrigado por me assistir.
Adeus.